tudo jóia? Espero que todo mundo esteja muito bem. Aqui é Maria Eduarda, gente, estou de volta com vocês para a gente dar sequência à Primeira República, que é o primeiro tema do Brasil, da história do Brasil República, que é o período que a gente está até hoje, tá? Ele começa aqui e se segue até hoje. Só que a Primeira República, eu já tinha até comentado com vocês, ela acaba em 1930. Vamos então dar sequência à nossa Primeira República, também antes chamada de República Velha. Gente, sobre a aula passada, eu queria recapitular algumas coisas, umas questões importantes que vocês precisam guardar da aula passada. Apesar da aula passada ter sido uma aula bem compridinha, foi mais uma introdução mesmo, só para vocês entenderem que as coisas não acontecem do nada, soltas na história. Apesar de ter sido um golpe, assim, realmente da noite para o dia, o Brasil deixou de ser império e foi uma república, as coisas têm um motivo para acontecer. E a aula passada foi para mostrar para vocês o motivo. Mas essas três questões que eu trouxe nesse slide aqui agora para vocês, é importante vocês guardarem essas três questões, que foram o que derrubou, o que decaiu, o que causou a decadência do Império. Então vamos lá. Eu pus de amarelinho aqui porque eu queria destacar com vocês a questão abolicionista. Não sei se ficou muito claro na aula passada, porque eu trouxe para ilustrar aquele documento que é a Lei Áurea. Só que, gente, a questão abolicionista ela não foi só a Lei Áurea, por isso que eu tô querendo explicar para vocês. A Lei Áurea foi o que tirou o pilar, que eram os donos de escravos, que eram o que davam, que sustentavam o império, que contribuíam financeiramente com apoio a Dom Pedro. Então a abolição acabou com isso. Só que já se tinha, gente, muitos abolicionistas aqui no Brasil. A gente tinha jornalistas, principalmente. E assim, a gente tinha os países, principalmente a Inglaterra, outros países, eram contra a escravidão que a gente tinha aqui no Brasil. E a gente entra dentro da questão abolicionista, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico da África para o Brasil. Aí a gente tem depois a Lei do Ventre Livre, até a Lei do Sexagenário entra aí, tá? Aí, gente, a questão religiosa, segundo tópico aqui, que tá em preto mesmo, que eu não destaquei, porque eu acho que ficou fácil de vocês entenderem. Só vou resumir aqui de novo para vocês. O Papa lançou uma bula proibindo maçons de congregar de comunhão na Igreja Católica. Dom Pedro, imperador do Brasil, era maçom, então ele não era interessante para ele isso, e apesar da gente ter na nossa Constituição que o catolicismo era a nossa religião oficial, que para criar leis, né, e não existia essa separação, a igreja estava junto com o Estado, só que apesar disso tinha um poder moderador, então Dom Pedro não deu o beneplácito. Gente, beneplácito é uma palavra difícil, mas quer dizer só que ele não aderiu a essa bula, ele não concordou, não implantou aqui, tá? Então, alguns bispos não obedeceram a ele e, tipo, não deixaram os maçons congregarem, não deixaram participar da comunhão. Então, Dom Pedro mandou prender eles. Mandar prender padre, bispo, isso não era legal porque o Brasil é muito católico, então essas figuras eram muito importantes, né? Então, assim, isso, a questão religiosa não foi a mais relevante, mas acaba que deu um baque, sim, na sociedade, vamos dizer assim. E, por terceiro, a questão militar que eu trouxe de azulzinho aqui embaixo, gente, que talvez também tenha ficado um pouco confusa. O que eu quero que vocês saibam da questão militar? Vou até voltar aqui, ó. Esse quadrinho, eu quero que vocês saibam isso da questão militar. Que foram eventos. Vocês não precisam lembrar que eventos foram. Eu expliquei para vocês entenderem. Só que é importante vocês saberem que havia discordância entre pessoas do exército. O exército, de uma maneira geral, era abolicionista e havia discordância entre o exército e entre algumas pessoas do governo, alguns políticos que tinham cargos políticos no governo imperial. Existe essa discordância porque o exército não tinha muitos direitos políticos e estava insatisfeito com isso, então foi chamado para isso. Algumas atitudes do exército foram chamadas de indisciplina pelos políticos do Império. Mas aí, gente, eu falei da Guerra do Paraguai, aquela questão toda, para vocês entenderem como era o exército. Mas a questão militar foi entre esses anos que eu coloquei aqui nesse quadrinho, tá joia? Então vamos para a aula de hoje de fato, gente.
Eu trouxe aqui pra vocês, aqui que a gente vai falar a aula de hoje, tá? Basicamente isso aqui. Sobre quem eram os republicanos. Gente, eu trouxe essa imagem fofinha aqui dos gatinhos. Não era só pra enfeitar, não, tá? Ela tem um sentido no que eu vou falar pra vocês. Eu tive uma professora no ensino médio, terceiro ano, que ela falou que a proclamação da República, os primeiros anos da República foram um balaio de gato, que é o que a gente vê aqui, um balaio de gato. Esses gatinhos aqui tão bonitinhos, quietinhos no balaio, mas eu acho que talvez vocês já tenham ouvido essa expressão. Balaio de gato quer dizer uma desordem, uma bagunça. Aí pode dizer até briga mesmo, tá? Por quê? Porque os republicanos, eu destaquei aqui, ó, a gente tem 3 grupos de republicanos e cada grupo queria a república de um jeito, tá? Então a gente tinha essa discordância aqui, cada um queria que o governo fosse de um jeito diferente. Então eu vou explicar para vocês o que que era cada um desses grupos. O primeiro, gente, são os jacobinos. Vocês lembram, vocês já ouviram esse nome? Onde? Lá na Revolução Francesa. Não eram as mesmas pessoas, é óbvio, porque a Revolução Francesa foi bem antes, mas esse grupo aqui era inspirado na Revolução Francesa. E o que que eles queriam? Uma democracia direta. Então, assim, eles queriam plena participação da população, uma ampla participação da população, que a população discutisse os assuntos políticos nas praças públicas e que elegessem os seus representantes bem diretamente, ou talvez que participassem mais diretamente, sem representante para tudo. Queria, assim, mais participação popular mesmo, como era a democracia grega, ateniense, que vocês estudam lá na filosofia. Então, vamos lá. A gente já pode imaginar, né, que aqui esse grupo não foi o mais influente, inclusive foi o menos dos 3, tá? Já é de se imaginar que a gente olha a história, assim, não interessa quem tem poder isso aqui, não. Quem fazia parte desse grupo, gente, eram jornalistas e alguns intelectuais da classe média, tá? O segundo grupo e o terceiro, eles foram os mais influentes. E eu destaquei aqui em vermelhinho o terceiro porque ele foi o mais influente de todos e foi o que entrou mais nessa Constituição aqui de 1891. Ela tem mais a ver, ela foi uma Constituição mais liberal, tá? Do que positivista. Mas o positivismo, gente, ele também teve muita influência na proclamação e nos primeiros anos da República. Por quê? Vou explicar para vocês o que era o positivista, ou o que era o positivismo, tá? Só que, por que ele teve a ver logo com a proclamação, gente? Porque grande parte dos republicanos, de quem defendia a República, era positivista por quê? Eram os militares. Vocês lembram na aula passada que eu falei que para se ter educação no Brasil, homem, né? Ou ia ser padre, ou ia entrar para uma escola militar. Pelo menos nas escolas militares, que eu sei, pelo menos na escola militar da Praia Vermelha, que teve grande participação, que as pessoas que faziam parte, né? Os militares da escola militar da Praia Vermelha participaram do golpe. Essas pessoas, elas estudavam, entre várias outras matérias, várias outras disciplinas, elas estudavam o positivismo. Então, por isso que tem muito a ver, tá? Com o estudo que a gente está falando aqui. Mas vou explicar para vocês o que é esse positivismo. Eu trouxe aqui para vocês, gente, essa foto desse senhor aqui, que é ele que criou o positivismo. Esse aqui é o Augusto Comte. Ele era francês e ele também é considerado o pai da sociologia, tá? Então, gente, eu trouxe aqui uma frase dele, que vocês podem, olha só, vocês já viram coisas dessa frase. O amor por princípio é a ordem por base. O progresso por fim. Aqui, ó, ordem, progresso. Tá na nossa bandeira, que foi criada aí no período da República. Então, assim, o positivismo ele foi muito influente. O que ele queria dizer com essa frase, gente? Que por amor à pátria, ele até criou uma religião mesmo, mas a gente não vai falar disso hoje, tá? Então, amor pode ter a ver realmente com isso. Amor às pessoas, mas assim, amor à pátria, amor à nação, a gente ia manter a ordem, mantendo a ordem, automaticamente a gente ia ter progresso. Progresso é o quê? Melhora. Então a gente ia ter um ótimo país se tivesse ordem, porque a ordem ia garantir o progresso. E assim, colocaram só ordem, progresso, tiraram o amor da frase da bandeira, e amor realmente, gente, teve muito pouco, faltou muito amor na Primeira República, tá?
Mas o que que era então, gente, essa ordem? Vou voltar aqui, desculpa. Para que tivesse a ordem, ele defendia o quê? Uma centralização. Centralização era o quê? O poder executivo, era o presidente, o poder executivo federal, que era o presidente mesmo. Ele teria que ser um presidente forte, que organizasse, que mandasse nos estados. Então, assim, os estados não teriam tanta autonomia. Isso que o positivismo queria, uma centralização, um executivo mais forte. Falava-se até em ditadura mesmo. Ditadura para manter a ordem, para ser organizado. Quando a gente tem a democracia, a gente tem muitas ideias diferentes. A gente tem o convívio de pessoas que pensam diferentes, com ideias diferentes, e muitas ideias diferentes no governo. Então, assim, pro positivismo isso não era bacana. A gente tinha que ter uma ditadura para que tivesse só para que a ideia central fosse uma só e pudesse ser executada. Então, assim, aí a gente fala em ditadura. E Estado laico, gente, que é uma que a gente até ouve mais falar hoje em dia nas redes sociais. O que é Estado laico? Isso aqui vocês têm que saber, tá? Estado laico é basicamente a separação entre a igreja e o Estado, a igreja e o governo. Porque vocês lembram, no Império, gente, desculpa, eu já gravei várias vezes. Às vezes passa carro e tem até um galinheiro no meu quintal, mas eu acho que não vai desfocar, não, tá? Mas vamos lá. Estado laico, gente, a gente teve aqui a laicização do Estado, que é a separação do governo com a Igreja Católica. A gente tem no Império a Igreja Católica era a religião oficial. Então é isso que é Estado laico, é sem uma religião oficial. Ele está separado da Igreja Católica e de qualquer outra religião. Isso não quer dizer que o Brasil seja um Estado ateu, tá? Até hoje, inclusive, começa aqui o Estado laico, e até hoje o Brasil é um Estado laico. Mas não quer dizer um Estado ateu. O Brasil, apesar de não ter uma religião oficial, ele incentiva a religiosidade no Brasil, que faz parte da cultura, né? O fazer humano é a cultura. E o fazer humano tem muito com a religião. Aí a gente tem hoje em dia muito mais, né? Nessa época a gente não tinha isso, mas hoje a gente tem incentivo por parte de prefeituras mesmo, em pequenas comunidades a gente tem incentivo a eventos relacionados a religiões com matrizes africanas, né? Religiões que nasceram da África. Aí a gente tem também incentivo ao protestantismo, tanto, gente, que igrejas, a gente fala até mais das igrejas protestantes, elas não têm que pagar impostos. Então, assim, não é um Estado ateu, mas para criar as leis não depende da religião, não depende da igreja, para executar as leis não depende da igreja, tá? Incentiva, mas não está ligado, não depende. Então vamos lá, gente. Mas eu destaquei aqui de vermelhinho liberalismo porque a nossa Constituição ela tá mais relacionada a esse liberalismo. O que era? A nossa não, né, gente? A nossa é de 1988. Essa daqui, 1891. Mas a religião, a nossa Constituição que eu digo é a Constituição da Primeira República. Então, gente, o liberalismo ele seria maior autonomia dos estados. O que é isso? Basicamente como é os Estados Unidos hoje, que sempre foi, até assim. Os Estados Unidos, gente, cada estado tem autonomia para criar as leis como quiserem, para ter suas próprias leis. Alguns estados têm penas de morte, outros não. Lá nos Estados Unidos. Alguns, por exemplo, permite o uso da maconha, a venda e tal, o uso de maconha com fim recreativo e outros não. Então era mais ou menos assim. Os estados tinham bastante. O período em que os estados brasileiros tinham mais autonomia foi esse aqui, da Primeira República, tá? A gente vai até falar, essa autonomia até gerou o que a gente vai falar, já vai chamar de política dos governadores, que eu vou falar em outra aula para vocês, tá? Mas é isso. Ai, gente, aqui tá o Deodoro, que foi o nosso primeiro presidente, que eu já trouxe foto para vocês na aula passada. Em qual dos três grupos estava nosso Deodoro da Fonseca, o Marechal? Vocês podem pensar, ele era militar, então acho que ele estava em positivismo. Ou então, como a Constituição de 1891 foi liberal, eu acho que ele era um liberal. Mas não, gente, nenhum dos dois. Aí vocês pensam, nossa, ele era um jacobino? Muito menos, não era, gente. Por quê? Porque ele não era nem republicano.
É até engraçado, né? A gente fala hoje assim que o nosso primeiro presidente, que começou com a nossa república, que proclamou a nossa república no dia 15 de novembro, que ele teve lá no golpe, ele participou, foi o líder do golpe, que derrubou o imperador. Mas assim, vamos voltar aqui nele. Por que ele não era. Por que ele participou de tudo isso e ele não era republicano? Vamos entender. Gente, ele era monarquista, tá? Só que ele não estava satisfeito com o governo do Dom Pedro, não estava satisfeito com o império, com a monarquia do jeito que ela estava na época dele. Por quê? Vocês lembram que eu falei da questão abolicionista na aula passada? Envolveu ele. Ele teve de responder, envolveu ele aí, e ele não gostava do primeiro-ministro que era exclusivamente colocado por Dom Pedro, até assim, antes das eleições que se tinha para os cargos políticos, ele colocava o primeiro-ministro, então assim, o ministro Ouro Preto, que era o nome dele, Deodoro não concordava com ele, porque o Deodoro queria mais participação dos militares na política. Os militares tinham menos direitos políticos do que os civis, tanto que gerou a questão militar. Então, assim, por causa disso, ele estava insatisfeito com isso no governo. Então, a princípio, o que ele queria era derrubar o ministro Ouro Preto. E ele acabou pensando que o Dom Pedro iria eleger um outro ministro melhor para ele. Mas acaba que ele viu que não. Então ele acabou aderindo à República depois. Então ele se tornou republicano, mas a princípio ele não era, tá? Ele estava já velhinho até na época, levantou da cama lá e ele liderou, gente. Vou falar um pouquinho para vocês agora como que foi o golpe, né? Foi na madrugada, 15 de novembro, ele estava doente, mas teve uma melhora lá, levantou da cama e foi com um monte de militares mesmo, para invadir o gabinete e derrubar o ministro Ouro Preto, que ficou até preso por um tempo, depois foi solto, mas por pouco tempo. Mas assim, ele derrubou as forças armadas que estavam lá defendendo o gabinete e então foi isso. Foi essa derrubada aí. Aí um pouco mais pra frente eu explico como é que foi a questão da família real, do governo imperial frente a isso aí. Mas, gente, só para finalizar a nossa aula, eu vou falar sobre o que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? A Primeira República, para ficar didático, para a gente entender mais fácil, a gente divide ela em fases. Então vamos prestar atenção que eu já vou encerrar essa aula aqui rapidinho. Quais foram as fases da Primeira República? Eu trouxe nessa linha do tempo bem simples, só para vocês entenderem mesmo didática e porque essas palavras vão provavelmente aparecer nas questões para vocês. Vocês têm que entender isso aí. A gente chama de governo provisório a partir do dia 15 de novembro, que foi o golpe. Por que era governo provisório, gente, em 1889? Porque a gente tinha, durante o período imperial, o que regia o Brasil era a Constituição de 1824. Então a gente tinha essa Constituição. Então, assim, essa Constituição foi derrubada com o fim da monarquia e início da República, mas até que se criasse uma Constituição que foi criada em 1891, a gente tinha que ter um presidente, tinha que ter um governo. Então, por isso que foi chamado governo provisório, porque o Deodoro foi escolhido mesmo para ser o presidente provisoriamente. Quando se criou a Constituição em 1891, quando se criou essa Constituição, a Assembleia Constituinte, né, que elegeu indiretamente, a gente fala em eleição indireta quando não é a população, quando não são os cidadãos de todos os lugares que votam. Então a gente tem um grupo que geralmente é o Congresso, no caso era a Assembleia Constituinte, que votou e elegeu o nosso primeiro presidente, que foi aqui no governo provisório, foi o Deodoro da Fonseca, ele foi o nosso primeiro presidente eleito indiretamente também, tá, gente? E depois o dele foi o vice, quando ele renunciou, vou explicar para vocês, ele renunciou, então o vice Floriano Peixoto também era militar. Os dois eram marechais. E houve um banho de sangue nesse período, então por isso, gente, que é chamada República da Espada. Houve um grande banho de sangue aqui na República Oligárquica também, mas ela não tem esse nome porque foi governada por civis. Então aqui eram militares, por serem militares, era chamada de República da Espada.
Em 1894, a gente já tem uma nova fase, um novo ciclo, enfim, uma nova fase mesmo, que era a República Oligárquica. Eu acho que vocês já estudaram na biologia que óligo é pouco. A arquia era o governo mesmo. Então, é governo governado por poucos, né? Então, é aqui que a gente fala também na República do Café com Leite, é nesse período aqui. E o fim da Primeira República, né, a República Oligárquica, se encerra aqui com o movimento de 1930, que é a entrada do Getúlio Vargas no poder. Eu chamei de movimento, gente, porque vocês também podem estudar como revolução, mas foi um golpe. Então, para ficar mais neutro, eu coloquei movimento. Mas então é isso, gente. Então, na nossa próxima aula, eu vou trazer para vocês até o que está aqui em vermelhinho, que vai ser o governo provisório e a República da Espada, tá bom? Então, um beijo para todos vocês, ótimos estudos e até a próxima aula.